Começou nesta semana a 7ª edição da Semana dos Realizadores. Esse festival de cinema, que começou para dar conta da produção independente da cinematografia brasileira, acabou se tornando um dos mais importantes festivais do Brasil. Vamos conversar com a Liz Kogan, que é a diretora do festival, para ela contar para a gente quais são as novidades desse ano. Semana dos Realizadores é um festival voltado principalmente para o cinema brasileiro contemporâneo e a gente existe desde 2009. Desde o comecinho ele foi criado com o objetivo de abrir no Rio de Janeiro uma janela bem visível, bem caprichada para um certo olhar de cinema, para uma geração que naquele momento estava aparecendo, se desenvolvendo e que a gente percebia que tinha muito pouco espaço para circulação. Essa geração, de alguma maneira, se consolidou e está indo para outros espaços. E a semana esse ano está muito afirmativa desse lugar de olhar para o novo, para o desconhecido, para o que é surpresa. A gente está com uma seleção competitiva bastante enxuta, são só 20 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens, desde ficções bastante amarradinhas até filmes experimentais que trabalham com found footage, desde realizadores em seu primeiro filme até artistas que fazem obras há muito tempo e que já estão no meio das artes visuais e de um cinema mais experimental bastante conhecidos. Além da mostra competitiva, que é só de filmes brasileiros recentes, né, ou de 2014 ou de 2015, a gente tem uma programação especial bastante ampla e bastante interessante. Tem, pela primeira vez, uma mostra que a gente está chamando de Realizações do Rio, que são alguns poucos longas e curtas-metragens inéditos na cidade. Tem várias sessões especiais com destaques, como, por exemplo, um dos novos longas da Maria Augusta Ramos, tem novo longa do Júlio Bressani. Esse ano a gente está aprofundando ainda mais a relação com as artes visuais. A gente vai fazer pela primeira vez 4 videoinstalações no Olho da Rua, também em Botafogo. Vão estar instalados vídeos do Fred Benevides, do Arthur Tuoto, da Luísa Boticai e do Gabriel Mascaro. A Semana dos Realizadores vai acontecer de 19 a 25 de novembro no Espaço Itaú de Cinema e no Olho da Rua, os dois em Botafogo. As sessões são únicas, tem sempre apresentação e debate dos realizadores que estão super disponíveis para conversar. Espero que vocês possam ir, que vocês gostem, que vocês voltem, que vocês indiquem. A gente se vê em breve. O cineasta Miguel Faria Júnior dirigiu um documentário sobre Chico Buarque de Holanda, misturando uma conversa informal, imagens de arquivo e cenas musicais para compor um mosaico que define Chico, artista brasileiro, que entra em cartaz nos cinemas já na próxima semana. Sartona se banhou, eu não estava lá, por Deus Nosso Senhor. Esse filme tenta mostrar o que é um artista brasileiro que trabalha há 50 anos nisso, acompanhando a trajetória, as transformações do Brasil e a música dele sendo um reflexo disso e também, às vezes, até influenciando a própria história. Eu tinha feito, antes desse filme, um filme sobre o Vinícius de Moraes, que chama Vinícius. Então o trabalho do Vinícius também era sobre o mesmo tema. Ele percorreu uma parte grande da nossa história. E quando o Vinícius começa a parar, já velho, é quando o Chico está estourando. Então me deu vontade de continuar essa história até os dias de hoje. E nada mais natural do que fosse com o Chico, que é meu amigo, eu admiro muito. E é um ícone como artista brasileiro, né? E o público se renova. Tem muito isso, o cara que vai tira um selfie comigo, vou mostrar pra minha avó te adora. O filme tem a naturalidade de uma conversa de bar, entendeu? Um assunto leva a outro, que às vezes volta para trás, para frente. E também não é uma entrevista jornalística, é um filme com
com uma estrutura de filme de ficção. Tem uma parte que é essa de entrevista, que é documental, tem uma parte de arquivo, que foi uma pesquisa no mundo inteiro grande, e uma parte que é filmada como um filme de ficção, que são encenações musicais. Poeta, palhaço, pirata, curisco, errante judeu. Olha, fazer um filme com uma pessoa viva, ainda mais com um amigo, tem muitas facilidades, mas tem muitas dificuldades. Em primeiro lugar, porque quando eu expliquei ao Chico que eu queria fazer, se tinha autorização ou não, ele topou na mesma hora, com a condição de não se meter em nada, só ver o filme pronto, né? Isso também me facilitou muito, mas também me trouxe uma responsabilidade grande. Eu queria que ele gostasse. Eu descobri nesse filme, talvez, o que eu mais aprendi é por que a valorização do artista depois de morto. Porque à medida que você mitifica um artista, as relações são muito estranhas com a pessoa viva, desde inveja, de uma paixão inventada, a ódio, a competição com a outra pessoa, aquela pessoa virar parâmetro. Esse tipo de coisa, eu acho que tem no filme. São sentimentos muito fortes. Pensar em como eu serei lembrado, eu não tenho preocupação com isso. Sinceramente, não tenho. O filme não tenta enxergar uma obra inteira, não tenta fazer uma autografia, uma biografia, nem tem essa pretensão. Acho que ainda tem espaço para se fazerem vários filmes sobre o Chico. Esse é um filme que eu quero que fique claro que é o meu olhar sobre um artista que produziu numa época em determinadas condições, né? E quem é essa pessoa? O que você precisa para poder fazer isso? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos. Leon Ferrari foi um artista argentino que veio para o Brasil para fugir da ditadura militar. O MASP apresenta pela primeira vez 2 trabalhos doados pelo artista ao museu. O primeiro é uma crítica de Ferrari à Igreja Católica e o segundo uma série inspirada em desenhos técnicos que expõe a massificação da sociedade. Leon Ferrari entre 2 ditaduras é a primeira vez que apresentamos o conjunto de obras doadas pelo artista no MASP. Esse conjunto foi doado em 1991, quando o artista ainda vivia no Brasil, no final do seu exílio, que iniciou em 1976, quando teve que fugir da Argentina devido à ditadura militar. A exposição é dividida em 2 sessões. A primeira com trabalhos relacionados às críticas à Igreja Católica e o segundo com as suas plantas e a série Homens, baseadas em desenhos arquitetônicos, baseadas na estrutura do desenho técnico. Ao se utilizar de desenhos técnicos que são padronizados, que são parametrizados, como a representação de um vaso sanitário, de uma cadeira, de um homem, de uma escala humana numa planta arquitetônica, ele aponta para uma massificação dessas sociedades, para uma padronização e para uma vida regrada e controlada. Tanto a série Releitura da Bíblia quanto a série Parerege são expressões do Ferrari contra a opressão da Igreja Católica. Ferrari era um crítico ferrenho do pensamento cristão, da forma como o pensamento cristão se embrenha na sociedade e todos os danos que ele julgava que isso causava. A série Releitura da Bíblia é algo bastante importante, bastante significativo do método de trabalho do Ferrari. É uma justaposição de textos e imagens da mídia e imagens do repertório da história da arte. Isso acontece também na série Parereges, onde o artista mescla, ora, imagens do repertório da história da arte, como a Suite Volar, cenas eróticas pintadas por Picasso, ora com imagens do Dürer, pintor alemão do Renascimento nórdico. Com as imagens do Dürer, o Ferrari adiciona cenas eróticas hindus, japonesas, do repertório oriental, criando um mix de cultura ocidental e cultura oriental. Já na série do Picasso, ele promove uma mistura entre formas artísticas diferentes. Essa operação de justaposição de imagem, textos e conteúdos de ordens diversas talvez seja a forma mais característica da produção do Ferrari. A partir de elementos diversos, de categorias diferentes, ele pretende criar uma nova mensagem, uma síntese, uma nova informação para o espectador.
O assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura foi tão marcante que é considerado como um dos fatores que levaram ao começo da abertura política no Brasil. Para manter a memória de seu pai viva e lutar pela garantia dos direitos humanos, Ivo Herzog e sua família criaram o Instituto Vladimir Herzog. A gente conversou um pouco com o Ivo sobre o trabalho dessa instituição. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Foi um dia terrível. Foi terrível. Porque no final da tarde começaram a ligar para mim, queriam falar comigo, procurando o diretor do Canal 2 na minha casa. Eu falei, como? Eu não tenho, nem sei quem é, não tenho contato nenhum. E aí eu comecei a achar que tinha acontecido alguma coisa. E quando o pessoal chegou do Canal 2, na hora que eu olhei, eu comecei a berrar que tinha assassinado do lado, isso eu tinha certeza. Se não fazem 40 anos da morte do meu pai. E todo ano, em outubro, nessa época, a família sempre era assediada por jornalistas e por estudantes querendo saber de informações, querendo saber a história do caso, pedindo fotografia. E a gente sempre achava que era o último ano, que no ano seguinte as pessoas vão esquecer e acabou. A gente nunca organizou esse material. E em 2008, eu parei para pensar, nesse mundo de internet, por que eu não pego todo esse conteúdo que a gente tem sobre o meu pai, digitalizo, disponibilizo, aí quando as pessoas querem, entra na internet, fala o que você quer, eu te mando em alta resolução e tal. Mas a ideia era organizar isso e criar uma instituição para fazer uma curadoria, né? E daí que nasceu a ideia de se criar um instituto, o Instituto Vladimir Herzog. Então o instituto nasce, tem a questão da preservação da memória, mas fundamentalmente para celebrar a vida dele. Nasce no dia do nascimento dele, 27 de junho. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. No início a gente fez um trabalho muito forte de recuperação da história recente do país, pelo olhar do jornalista. Tem um projeto muito grande chamado Resistir é Preciso, que todo mundo pode ver pelo site resistirepreciso.org.br. Nesse processo de recuperação dessa memória, a gente sempre teve um contato muito grande com as escolas, porque a gente mandava esses materiais para as escolas, e o interesse das escolas muito grande. E aí a gente viu que existe uma demanda para um trabalho de educação estruturado. A gente, por exemplo, pôs no ar, em dezembro do ano passado, o maior site que existe no Brasil sobre a ditadura militar, chama Memórias da Ditadura. A gente produziu mais de 1000 artigos para esse site, tem link para dezenas de filmes que tratam sobre o período, literatura, poesia, ele é colaborativo, você pode contar a sua história naquela época. E a gente criou um prêmio para estudantes de jornalistas, né, que é o Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Um prêmio que os estudantes jornalistas apresentam um projeto de pauta para uma matéria na área de direitos humanos, de jornalismo investigativo. E o prêmio justamente é fazer a matéria. Esse é o motivo de existência do Instituto Vladimir Herzog, tentar contribuir para essa direção de plena democracia, paz e liberdade. Lá numa tá borrando o céu, chupavam manchas torturadas